Senhor, juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Você pediu e a editora Betel atendeu. E é muito bom ter a sua companhia. Recebendo aqui nos estúdios nosso querido pastor César Rosa de Mello. Seja muito bem-vindo, pastor. E também a Juventude de Cristo tem representante. Eu estou falando dela, Diaconisa Laiane Carvalho. Seja muito bem-vinda. E também os rapazes têm vez aqui. O nosso querido obreiro Felipe Pinheiro. Seja muito bem-vindo. E a lição de número 11 traz por título Ezequias, um rei dedicado. E já temos uma pergunta ao nosso comentarista da lição. Pastor César, fala pra gente quais foram as características espirituais do rei Ezequias. A paz do Senhor, nação Madureira, a paz do Senhor, Tianinha. Quando nós falamos de Ezequias, é um dos reis também que contribuiu para que a palavra de Deus retornasse ao centro da vida do povo. E Ezequias tinha 3 características aqui básicas. A primeira é que ele confiava em Deus. E é interessante que o autor chega a enfatizar que Ezequias confiava em Deus como nenhum outro rei confiou. E isso é importante, porque Ezequias sabia que vivia no meio de pessoas corrompidas e que a única pessoa que ele poderia confiar era em Deus. Outras 2 características interessantes é um rei de fé e um rei de oração. Queridos, que interessante, que belo saber que um rei investido de autoridade, com poder de mandar matar, mas em tudo isso, Ezequias era homem de fé e de oração. Oxalá se na nossa nação tivéssemos homens que governassem não apenas com o temor do Senhor, mas que confiassem em Deus, que fossem homens de fé e de oração. Sabemos, querido, que a oração é primordial. Quando nós temos certeza de que fomos estabelecidos por Deus, nós desenvolvemos um relacionamento com Ele, sabendo que Ele nos dá sabedoria para governar. Que nós que somos vocacionados, ocupamos cargo de liderança, possamos aprender com esse homem, a não apenas confiar em Deus, mas desenvolver uma fé em Deus através da oração. Que por mais que sejam as nossas obrigações eclesiásticas ou de liderança, que nós venhamos tirar tempo para estar a sós com Deus, para falar com Ele, para receber dEle aquilo que é necessário para governarmos. Porque a Bíblia diz que sem a sábia liderança o povo se corrompe. Que nós a cada dia mais venhamos confiar em Deus, assim como Ezequias fez uma grande obra para Deus, porque era um homem cujo coração estava voltado para Deus. Muito bem, sabemos que a purificação é essencial na casa de Deus. E de que maneira o rei promoveu essa purificação na casa do Eterno? Amados, quando nós olhamos para a reforma promovida por Ezequias, algo me chama a atenção. Quando nós olhamos aqui em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, nós vemos que até aqueles dias o povo adorava uma imagem da serpente que uma vez foi levantada no deserto quando o povo de Israel ainda caminhava. É interessante percebermos isso porque Asa reformou, Josafá reformou, algumas idolatrias foram erradicadas, outras pessoas foram exterminadas do lugar de culto, mas com o rei Ezequias estava aqui um resquício daquilo que ainda estava perdurado durante anos. Ezequias não somente purificou a casa de Deus, mas também tirou algo que por anos estava enraizado na vida daquele povo. Algo que no passado foi usado para livramento, o povo tornou objeto de adoração. Isso aqui traz uma lição muito grande para nós. Se nós não tomarmos cuidado, alguns objetos que no passado serviam de livramento, ou até mesmo de milagres de Deus na nossa vida,
se nós não tomarmos cuidado, se torna ídolo em alguns nichos na nossa vida. Olhem bem que nem mesmo a reforma de Asa, de Josafá, foi capaz de exterminar isso. Mas através de Ezequias, essa serpente foi tirada. Queridos, isso traz uma lição para a minha vida e para a sua vida. É necessário, muitas vezes, várias reformas aos escombros da nossa vida, para que algo que esteja enraizado venha a ser tirado do nosso meio. Quantas e quantas gerações passam, quantos e quantos pecados ocultos, mas com a graça de Deus, com a unção do Espírito Santo, nos direcionando, nós seremos capazes de tirar aquilo que tem atrapalhado o agir de Deus na nossa vida. Como diz o salmista, quem pode entender os próprios erros? Expurga dos que nos são ocultos. Que venhamos promover reformas e que estas reformas venham começar primeiro na nossa vida. Retirar aquilo que não é do agrado de Deus. Como diz aquela famosa frase, vamos mudar o mundo mudando primeiro a nossa própria vida. Deus nos abençoe. Muito bem, lembrando que a Editora Bethel disponibiliza para a Juventude de Cristo o PIL, o Plano de Incentivo à Leitura. São textos, dicas, comentários que vão agregar muito mais os estudos da Palavra de Deus. E nós estamos aqui recebendo nos nossos estúdios da Editora Bethel a representante da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Laiane Carvalho. Seja muito bem-vinda. Laiane, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor César, a paz do Senhor, Felipe, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. Que alegria estarmos em mais um Conectados na Lição. E o PIL de hoje, o Programa de Incentivo à Leitura, traz por tema a melhor proteção. Gente, na Bíblia nós vemos muitos homens e mulheres que viveram na íntegra este tema. Mas hoje nós se lembramos lá de Êxodo, capítulo 1 e capítulo 2, sobre Joquebede, ela que viveu num tempo de calamidade e de morte, mas gerou para Deus. A palavra vai nos dizer que Faraó, vendo o crescimento do povo, dá uma ordem. Se for menina, deixai que viva, mas se for menino, matai. E vai ser neste tempo que esta mulher vai gerar algo precioso, Moisés. Ela vai receber uma estratégia de Deus incrível, vai guardar a vida de Moisés 3 meses. E quando não pode mais escondê-lo, a palavra vai dizer que ela tem uma estratégia para que o menino seja preservado em vida. A palavra também vai nos relatar, Moisés cresce, desenvolve, vive tudo aquilo que Deus já havia planejado por ele. A palavra vai dizer que por causa da proteção da sua mãe, Moisés chegou no propósito a qual Deus já havia estabelecido. O tempo de calamidade, o tempo de morte, não roubou a vida de Moisés. Tinha alguém protegendo a vida dele. A palavra vai nos dizer lá em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E é assim conosco. Quando nós estamos em Deus, quando nós estamos conectados com Deus, Ele guarda as nossas vidas e nos protege, nos defende de todo o mal. O Senhor é a nossa proteção. E, Pastor César, a juventude quer saber: que lição tiramos da doença de Ezequias e seu aumento de dias? A paz do Senhor, diaconisa Laiane. Essa é uma pergunta interessante, porque o que mais está em voga aqui é o milagre. E, na realidade, precisamos atentar primeiro para as palavras ditas. Primeiramente, o profeta chega para ele e fala: coloque em ordem a tua casa, porque tu vai morrer. Naquele momento, a Bíblia diz que Ezequias vira e ora dizendo: lembra que eu fui. O verbo fui, no passado, nos remete à ideia de que ele era fiel e não estava sendo mais. E mesmo assim, Deus ouve a oração de Ezequias. E estando o profeta ainda no pátio, ele volta e dá uma palavra a Ezequias dizendo: olha, Deus ouviu a sua oração.
e vai te acrescentar anos de vida. Eu costumo dizer, queridos, que existem oração que era melhor que Deus não respondesse. Porque através desta oração, duas coisas acontecem. Ezequias é curado e chega uma comitiva da Babilônia para visitar o rei e ele mostra os tesouros sagrados. E ele é repreendido pelos profetas dizendo, olha, hoje você está mostrando os reis o tesouro que Jerusalém tem, mas dia virão onde eles levarão tudo daqui. E outra questão é que o seu filho Manassés foi um dos reis mais ímpios da história, a ponto de fazer o seu filho passar pelo fogo, ou seja, ele sacrificou seu filho, consequentemente neto de Ezequias, como adoração a Deus pagão. Eu sei que às vezes focamos no milagre e vemos um Deus que opera o sobrenatural, mas existem orações na nossa vida que por irmos contra aquilo que Deus estabeleceu, as consequências serão danosas, serão difíceis demais. Talvez nós não colheremos esses frutos, mas a geração que nos substituirá colherão frutos danosos daquilo que fomos os causadores. Então vamos tomar cuidado e vamos aprender com Ezequias. Talvez as nossas orações, os nossos desejos são muito mais frutos de nossas ambições do que da vontade de Deus. Que venhamos sempre nos descansar na vontade de Deus e jamais querer alterar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Pense nisso e que as nossas decisões sejam mais sábias, que não sejamos egoístas ou ambiciosos a ponto de deixar que os nossos filhos colham e vivam frutos que são de nossa responsabilidade. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para cada dia mais entender o propósito de Deus nas nossas vidas e não atropelar os projetos de Deus. Conectou? Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, o livro subsídio do trimestre, Reis, Tronos que Governaram Israel e Judá. Uma super literatura que vai agregar o conhecimento da palavra, escrito pelo pastor Marcos Flávio Oliveira. Para adquirir o seu exemplar, acesse um desses telefones que estão passando na sua tela ou em nossa loja virtual, editorabetel.com.br. Gente, em tempos digitais, a Editora Betel sai na frente e lança Ordem do Farol, uma ferramenta educativa com uso de tecnologia que vai abrilhantar ainda mais os estudos da palavra. Saiba mais em www.ordemdofarol.com.br. Bom, vamos ficando por aqui, mas semana que vem tem muito mais para você aqui em mais um Conectados na Lição. A paz!